neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, com fidelidade. Disse Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Creio em ti, ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti. Creio em ti. Se abate sobre nós seu verdecer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então:
Jesus disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cabe-nos uma interrogação nesse instante, sobre isto que está escrito em São João, capítulo 8, verso 32. Estava Jesus falando com escravos, com meretrizes, com pecadores, ladrões, salteadores? Não. O choque foi terrível justamente por causa disto, porque ele estava falando com descendência de Abraão, assim como eles pensavam. Tradição de nação apenas. Eles disseram: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Pregar o evangelho para crente é a coisa mais difícil que existe. Pregar o evangelho para crente? Sim, foi justamente quando aquilo havia encerrado, quando aquela era, aquele tempo havia chegado à sua conclusão, que se cumpriu as escrituras daquele dia, e Jesus veio a eles, aos líderes religiosos, homens de vida impecáveis, e afirmou para eles: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, meus ouvintes, sempre foi assim. No fim de cada era da igreja, Deus vem e apresenta a via de escape. No fim da era de Sardes, Deus enviou Wesley após Lutero, pregando para luteranos? Sim. Agora, por último, depois, pregando para wesleyanos? Sim. E agora para todos os crentes. Deus está dando a mesma mensagem. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vamos transmitir para os nossos ouvintes uma experiência do profeta de Deus para esta era em relação a um ex-escravo e depois a um escravo. Ele afirma em sua mensagem: a ele ouvi. Eu recordo de algum tempo atrás, aqui em Illinois, eu estava em um museu e vi um velho de cor por ali, e com pouquinho cabelo ao redor de sua cabeça. E ele estava olhando o museu. E de repente ele parou e olhou. Ele deu uns passos para trás e começou a chorar, e as lágrimas rolavam por sua face. Ele estava orando. Eu o observei por uns poucos minutos. Me aproximei dele e disse: Como vai, tio? Ele disse: Como vai? E eu disse: Eu sou um ministro. E disse: Eu gostaria de saber por que você está orando. O que te emocionou? Ele disse: Vem aqui. Ele olhou para debaixo de um pequeno vidro e lá estava um vestuário. Eu disse: É uma roupa. Eu não vejo nada que possa pasmar. Isso não faria com que um homem pulasse para trás e fizesse uma oração. Ele disse: Mas veja, eu ainda tenho as marcas da correia dos escravos ao redor de mim. E continuou dizendo: Ali está o sangue de Abraão Lincoln. E o sangue de Abraão Lincoln tirou aquela correia de escravo de mim. Não se emocionaria você também com isso? Eu disse: Se o sangue de Abraão Lincoln entusiasma um escravo por ter tirado a correia dele, o que fará o sangue de Jesus Cristo quando for pregado em seu poder na santa igreja que clama ser nascida de novo? Oh, meus ouvintes, aqui está uma tremenda mensagem para este momento. E conhecereis a verdade acerca do meu sangue. Em outras palavras, disse Jesus: aquele que não comer da minha carne, que não beber do meu sangue, que não souber dar valor no meu sangue, que não tiver fé no meu sangue,
que não ingerir isto espiritualmente, não terá parte comigo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas como nós podemos encontrar a igreja que clama ser a santa igreja e haver nascido de novo, escravizada? Ela não pode admitir isto. Como sacerdotes judeus, aqueles fariseus, aqueles sacerdotes, não puderam admitir que viesse uma mensagem de libertação para eles, porque eles se consideravam filhos de Abraão e que não eram escravos. Mas eles estavam escravos da tradição. Eles estavam escravos dos credos. Aquilo havia virado apenas dogma. Aquilo tinha virado uma tradição e eles haviam perdido totalmente o significado da palavra misericórdia, quero. Eles não se portavam como libertados mais. Conta-se que um avaliador de escravos foi por ali para avaliar escravos para seus compradores. Então, chegando ali, ele viu que eles pegavam nos chicotes e batiam naqueles escravos para fazê-los trabalhar. E eles observaram certo jovem em uma plantação. Ele estava trabalhando ali como escravo. Eles não tinham que bater naquele escravo. Isso é curioso, não é? Todos os demais apanhavam. Sabe por quê? Ele tinha o seu peito inchado, seu queixo levantado. Ele era certo com aquilo. E o avaliador disse: eu gostaria de comprar aquele escravo. Oh, mas o proprietário disse: este não está à venda. Ele disse: bem, mas ele é tão diferente do restante deles. Ele disse: sim, eu notei isto. Eu suponho que ele é o chefe de todos eles. Não, ele é simplesmente um escravo, foi a resposta do proprietário. O comprador disse: bem, talvez você o alimente melhor do que você faz com os outros. O proprietário disse: não, todos eles comem juntos lá na galeria. Então o comprador disse: bem, o que ele faz ser tão diferente do que o resto deles é? E o proprietário lhe respondeu: eu fiquei querendo saber disto por muito tempo também. Por que que este homem, estando nas mesmas circunstâncias dos demais, como escravo, trabalhando aqui, tendo a mesma comida, se porta tão diferente? Mas o proprietário afirmou: mas eu vim descobrir que lá em sua terra natal, de onde ele veio, o seu pai é o rei da tribo. E ainda ele, sendo estrangeiro em outro país aqui, longe de casa, porém ele sabe que ele é o filho de um rei, e ele se conduz assim. Irmão, irmã, se um homem africano em um país estrangeiro pôde se conduzir comportando-se como filho de um rei, não devemos nós, filhos e filhas de Deus, agir desta maneira e nos portar como filhos e filhas de Deus, quando o nosso pai é o rei? Sim, isto é certo. Agora pensem bem nisto. Se o sangue de Abraão Lincoln entusiasma um escravo por ter tirado a correia dele, o que fará o sangue de Jesus Cristo? O que fazia o sangue do pai daquele rei naquele filho escravo no outro país? Fazia ele se portar como um filho de um rei. O que faria o sangue de Jesus Cristo em sua vida, mulher? Nas mulheres? Nos homens? As mulheres se vestiriam como filhas de Deus, se portariam como filhas de Sara, porque a Bíblia diz que elas devem se portar como Sara. Elas se portariam como Maria,
se de fato tivesse ingerido o sangue de Jesus Cristo. Aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Isto quer dizer, nunca se portará como quem tem a minha vida, com o caráter de Cristo. Qualquer homem que permite a sua esposa usar esses shorts e fumar cigarros e estas coisas, veja só, o homem não é julgado pela aparência, o homem não é julgado pela sua musculatura, pelo seu poder aquisitivo, pela sua fama, pela sua voz, pela sua beleza. A mulher não deve ser julgada pela sua beleza. O profeta diz, eu já vi homens que pesam 200 libras e toda aquela musculatura e não terem nenhuma grama de homem em si. Arrancam um bebê dos braços de sua mãe e a violam. Isso não é um homem, isto é um animal irracional. Homem, na verdade, é o caráter que ele tem. Ele estava ali trabalhando como um escravo, como Daniel estava lá dentro da Babilônia, como José estava lá no palácio de Potifar. Está você aí também, essa escravinha da casa, do lar, mas se porte como a filha do rei. Ele estava ali, sendo um escravo, na verdade, era um africano escravo num país estrangeiro, mas ele trabalhava de cabeça erguida, e ele não deixava nenhum tempo para o seu proprietário lhe dar uma chicotada, porque não lhe dava motivo para isto. Isto era caráter do filho de rei. Homem é o caráter, e caráter é aquilo que você é, não o que os outros pensam, não o que você parece ser. Não é beleza exterior, não é aparência, não é palavreado bonito, não é vocabulário difícil, isso não é caráter. Nunca houve um homem como Jesus Cristo, mas a Bíblia diz, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Talvez fosse ali um sujeito de ombros inclinados ou algo assim. Todos nós escondemos nossa face dele, profetizou Isaías. Mas na verdade, ele estava ali manifestando o caráter do Pai, o caráter de Deus manifestado através do Filho. E quem pode dizer que é filho de Deus sem que antes possa manifestar o caráter de Deus, manifestar o caráter de Cristo, manifestar o caráter do Pai? Aquele pequeno escravo, aquele moço escravo manifestava o caráter de seu pai. Sou um filho do rei. Portanto, não julgue os homens pelo que eles possam fazer, pelos seus músculos, pelos seus poderes, mas pela marca dos joelhos em suas calças, onde ele estava orando, diz o profeta. Você não escolha um rapagão bonito para ser seu marido, porque enquanto você está escolhendo aquele rapagão bonito, há centenas e centenas de olhos nele. Escolha um homem que tenha caráter, um homem que tenha marca nos joelhos, marca de oração, diz o profeta. Esta é a maneira pela qual você deve julgar um homem, é pelo caráter. Oh, como o Espírito Santo deve corar os nossos rostos diante do Pai nesta hora, quando vemos que os seus servos estão se enredando aos poucos, se enredando como aquela pessoa que vai entrando num rio e vai entrando como que atraída pelas águas, e de repente é tarde demais, se encontra fora da praia, fora do alcance de salvamento. Tenho visto experiências, conhecido, sabido de experiências como estas. Aquelas duas meninas que foram andando no rio e foram entrando e gostando da água, de repente pisaram ali numa banca de areia falsa e lá se foram. Uma morreu afogada,
porque vai se enredando com a areia movediça, pisando, se firmando, andando em coisas falsas, em atrações humanas, em aparências humanas. Não se busca caráter em primeiro lugar, se busca aparência, é reputação. Com poucas conversas pode-se conversar as pessoas. Propagandas mentirosas, propagandas baseadas em mulheres desnudas, mentirosas, propagandas de coisas que estão matando o povo, e o povo vai em tudo quanto é propaganda, e eles dizem a propaganda é a arma do comércio, e assim vai indo, e a propaganda é a arma da religião, e a propaganda é a arma disto, e a propaganda é a arma daquilo, mas não há caráter, não há fundamento. Nunca, absolutamente nunca se precisou de olhar o caráter antes, como está se precisando nesta era. Porque o que é caráter? Um fio de bigode valia muito mais do que um cheque, sob todas as ameaças de lei hoje. A palavra de um homem valia tudo para uma moça que se casaria com ela. Como é feito o casamento hoje? De que maneira? Ainda falamos em religião, ainda falamos em Deus, queremos misturar Deus com essas coisas, com essas imundícias todas. O que é caráter, meus irmãos? Aquele escravo nos dá uma lição de caráter, trabalhando sob circunstâncias, sob dificuldades. Ele caiu, escravo em outro país, mas lá ele se portava como um filho do rei. Isso é caráter. Ele olhava para cima, ele nunca ficou ali olhando para baixo, ele nunca se misturou, ele sempre mostrou, e aquele proprietário disse, até que enfim eu descobri que ele lá na sua terra é filho de um rei, rei de uma tribo, filho de um rei de uma tribo de nativos, tem mais caráter do que um povo chamado cristão, chamando-se filhos de Deus e comendo bolotas dos porcos deste mundo. Nem o filho pródigo teve coragem para isto. Oh, sim, nós devemos nos corar o rosto nesta hora, quando se pensa em caráter. O que é caráter de uma mulher? O que é caráter de um homem? O que é caráter de uma igreja? Está certo que os homens não busquem caráter, busquem dinheiro, posição, beleza, aparência, mas Jesus Cristo vem buscar é caráter. Para isso ele deu o seu caráter para a sua noiva. Ele só se casará com aquela escolhida onde habita nela, está formada nela através do sofrimento e da angústia o seu caráter. Você é uma delas, você é um deles, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado, abençoada com o caráter divino, com o caráter de Jesus Cristo, com o caráter do noivo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário. Ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas.
Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Depois de pensarmos em caráter, vale a pena voltarmos a pensarmos na experiência de Jacó. Porque, como bem sabemos, o seu nome foi trocado. O seu caráter era um, mas depois de encontrar-se com Deus, lutar com o Senhor, com o anjo do Senhor, até que fosse abençoado, então o seu nome foi trocado de Jacó para Israel. Muito bem. O profeta de Deus nos deixa esta frase, que é uma mensagem. Jacó chorou como nunca e clamou desesperadamente até conseguir audiência com Deus. Em Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22,
nós encontramos Jacó passando o val de Jaboque e lutando com um anjo. E assim, saindo dali com a solução de seu problema, depois de constatar que nenhuma de suas riquezas podia solucionar o seu problema, em tempo, ele pôde atinar para a coisa certa. E é bom lembrarmos que ele, em tempo, descobriu que a primogenitura que havia obtido era precisamente aquilo que causaria sua morte. E a aplicação está aqui. Apesar de ser chocante, o próprio Espírito Santo que você diz haver recebido, porque falou línguas, porque curou enfermos, porque expulsou demônios, se você não vela, se você não dá frutos desse Espírito e não tem fé genuína na palavra do dia, será Ele mesmo quem lhe condenará ali no fim. Então, para rebatermos bem este assunto, cravarmos bem, as mesmas águas que salvaram Noé foram as mesmas que condenaram o mundo de então. O que você possivelmente esteja julgando como fanatismo pode ser a própria coisa que o condena ali no final do caminho. Não pense que a mensagem que nós vos anunciamos é uma tonteria, é um fanatismo, é uma coisa como as demais que têm surgido aos montões diariamente. Mas é certo que, tendo aquele mesmo espírito que o velhinho Simeão tinha, você saberá quando o verdadeiro se manifesta. Você discernirá o corpo do Senhor. Isto é certo. Agora, Jacó sabia que estava aproximando-se ao final de sua vida. A ele chegou um mensageiro dizendo-lhe que seu irmão, Esaú, vinha em busca dele com 400 homens armados. Então, sabendo isto, o temor lhe tomou conta. Sabendo isto, o temor lhe tomou conta. Ele enviou homens com cordeiros, bois e gado ao encontro de seu irmão, como fazer um pacto de paz com ele. Mas nada adiantou. Nada daquilo que ele havia ganhado durante tanto tempo, com tanta astúcia, com tanta estratégia, julgando ser tudo por Deus, abençoado por Deus, mas que tudo era dons, conseguido tudo através dos dons. Tudo que ele conseguiu através dos dons, ele testemunhou depois. Ele mostrou depois. Ele tentou, através dos dons, aplacar a Esaú. Mas aquilo não convenceria. Não seria a solução do problema. Depois enviou outros tantos mais para encontrar a seu irmão no caminho, tratando de apaziguar sua ira. Logo pensou, isso nunca o deterá, porque ele seguramente tem muito mais riquezas que eu. Ele não necessita dessas coisas. Então tomou as suas esposas e seus filhos e os enviou ao encontro de seu irmão, pensando que seguramente ao ver Esaú, as suas esposas e a seus filhos, que eram seus próprios sobrinhos e sobrinhas, então não os mataria. Porém, não adiantaria coisa alguma. Ele não podia fazer aquilo. Não era hora de solucionar o problema
com a apresentação de esposas, de filhos, de dons, de riquezas, de progresso, de resultados. Não. O profeta de Deus afirma: é que Deus sabe como lidar com o homem. Se você é um filho de Deus, todas as portas se fecharão para você, e a única que se abrirá é aquela pela qual Deus estará lidando, trabalhando com você. Sim, é que Deus sabe como lidar com um homem. Jacó cruzou o rio e ali se ajoelhou, encontrando a solução. Talvez esta solução seja a mesma para você nesse instante. Deixar tudo, mulheres, igrejas, riquezas, dons e tudo mais. Agora, ele antes havia sido enganador, e certamente o nome Jacó significa enganador, trapaceiro. Porém, algo tinha que suceder com ele, e ali ele entrou em desespero, ali quando estava encarando a morte. Infelizmente necessitamos de uma emergência para entrarmos em desespero. Pode ser que haja homens e mulheres nos ouvindo nesse instante, a quem a morte esteja aproximando-se, e a única maneira pela qual poderão conseguir o que desejam é vindo em desespero, clamando. Às vezes não é a morte física, mas está vendo a morte espiritual tomando conta de si. Não tem encontrado recurso em nada mais que se diz religião, que se diz espiritual. E bom é que o homem fique decepcionado com tudo, para encontrar, para sintonizar a verdadeira voz de Deus. Mas enquanto ele está iludido com isto, com aquilo, que Deus está ali, que Deus está em toda parte, que todas são de Deus, ele nunca entra em desespero. Mas tenho que obtê-lo, foi a posição de Jacó, e esta deve ser a nossa posição nesse instante. Tenho que recebê-lo agora, ou já não terei esperança. Amanhã será muito tarde. Tenho que recebê-lo agora mesmo. Mas receber o quê? Sim, o batismo do Espírito Santo. Mas o batismo do Espírito Santo, eu já falei em línguas. No entanto, você vê a morte como estava lá na casa de Belsazar. Havia língua estranha na parede decretando a morte, porque as taças de Deus estavam misturadas com os negócios do mundo, com o banquete da terra, carnal de Belsazar. Misturaram os dons com o comércio, e Jesus entra nesse templo e faz coisa que um sumo sacerdote nunca fez. Mete o pé numa mesa e joga isso para cima, e põe isso tudo por terra. E eles ficam irados quando um pregador fala destas coisas, dizendo que Janes e Jambres podem fazer a mesma coisa que Moisés fez em relação a dom. Sim, afirmando pelas Escrituras que o homem pode curar e pode expulsar demônios, pode curar enfermos, pode fazer maravilhas, sem se apartar da iniquidade. Pode até mesmo ser um Judas Iscariotes, um traidor, um amante do dinheiro, da fama, um amante de mulheres, e expulsar demônios, e curar enfermos, e expelir demônios.
e fazer maravilhas, mas, no entanto, ser um Judas Iscariotes do século, negando a palavra, traindo a palavra de Deus. Agora você me diga, Judas expulsou demônios ou não expulsou? Judas curou enfermos ou não curou? Mas Jesus um dia mandou que eles parassem de pregar e ficassem em Jerusalém. Esse ficar em Jerusalém não contava com Judas mais. Já era com seu substituto. Quando você ora pelo batismo do Espírito Santo, o sinal que é o próprio Espírito Santo em sua vida, não vá dizer, bom, eu vou ali à frente ver o que se passa comigo. E quando chega aqui se põe a falar com o Senhor muito quieto e diz, Senhor, estou muito cansado. Que coisa! É melhor que fique em seu assento. É melhor que você ficasse em casa. Nem sequer intente vir a Deus nesta hora, a não ser com desespero em sua alma, para uma mudança radical de vida, para uma transformação de vida, para um novo nascimento e para o genuíno batismo com o Espírito Santo, que é uma fé genuína na palavra de Deus, na mensagem que Deus envia em seu dia. Se você vem com essa atitude, bom, vou passar pela linha de oração para que me ponham azeite na testa, azeite de Jerusalém, azeite não sei da onde. Pode ser que isso me ajude um pouco, não é? Seria muito melhor que ficasse assentado ali onde está, até que chegue ao lugar. Até que a igreja chegue à posição de estar entre a vida e a morte, onde tem que obter o sinal, a bênção de Deus. A bênção de Deus não se refere nem à ressurreição do morto fisicamente, não se refere à cura de câncer, de paralisia e de cegueira. Isto é bênção de Deus, na verdade, que Ele derrama sobre joio e trigo. Mas estamos falando daquela bênção diferente que Jacó precisou quando as demais bênçãos não puderam solucionar o seu problema. Nós estamos falando daquela bênção do Espírito Santo, do próprio doador na vida da pessoa. Cristo em você, mistério de Deus revelado, Cristo, esperança da glória, você assentado em lugares celestiais, lutando contra as astutas ciladas do maligno, mas sob uma armadura de Deus, armado completamente com a armadura de Deus. Então você verá que quando a igreja, quando o indivíduo entra na presença de Deus como quem está entre a vida e a morte, então Deus entrará em cena. Deus entra em cena quando o indivíduo, a pessoa, se aproxima de Deus, como Jacó buscou ali no Val de Jaboque, depois de constatar que tudo que ele construiu, tudo que ele fez, depois de poder mostrar todo o seu passado, concluir que nada soluciona o problema, a menos que venha o selo daquilo, a menos que aquilo seja selado com o anel do rei, o sinal de Deus, o Espírito Santo. É necessário que entre em desespero para trazer Deus à cena. Trazer Deus à cena para este fim. Sim, as cigarras trazem chuva, o caburé canta durante a noite, e ele está dando um sintoma de chuva. A natureza clama por chuva e vem chuva, porque quando um fundo clama é porque é um fundo para responder. Se você clama e se desespera por cura divina, há cura divina para responder.
Mas quando você se desespera por uma vida totalmente diferente da vida mundana e natural desse século, quando você se desespera pelo novo nascimento e pelo batismo real, que é a fé genuína na mensagem do dia, então há isto para responder. Jacó chorou como nunca e clamou desesperadamente até conseguir audiência com Deus. Sim, vale a pena repetir perfeitamente. Jacó chorou como nunca e clamou desesperadamente até conseguir audiência com Deus. E quando por fim teve êxito, lutou durante toda a noite. Não foi somente por 15 minutos, até retê-lo em sua alma. Não, ele poderia sair dando testemunho de que o anjo do Senhor lhe visitou no val de Jaboque, mas aquilo não lhe satisfez. Aquilo não era a solução do problema. Não foi somente por 15 minutos, não foi somente ali um gritar e um glória a Deus e levantar as mãos, mas isso foi até retê-lo em sua alma, foi até impregnar em seu espírito, em seu coração, deixando um sinal no seu corpo. Oh, se as mulheres de hoje pudessem carregar o sinal de cristãs em seus corpos! Paulo disse: trago em meu corpo as marcas de Cristo. Oh, se os homens pudessem carregar as marcas de Cristo, mas estão carregando as marcas do mundo, as marcas do vício, do pecado, da usura, da avareza, da ambição, do dinheiro, da conquista, da fama. Sim, as marcas de quem trabalha dia e noite pelo que perece está aí na face dos homens, e eles estão lutando dia e noite no val da decisão, no val de quem quer mais para juntar mais. Mas ao contrário disso, Jacó chegou em tempo a uma conclusão de que ele devia lutar agora não era por cabras malhadas, não era por mulheres que, apesar de queridas, ainda carregava ídolos de seus pais, denominações carregando ídolos, carregando credos e dogmas dos pais, falando que isso é a tradição religiosa. Oh, mas Jacó viu que isso tudo estava errado, nada disso solucionava o seu problema. E quando por fim teve êxito, lutou durante toda a noite, mas não foi somente por 15 minutos, foi até retê-lo em sua alma, e ainda com tudo isto, ainda sabia que não tinha bênção. Porém, lhe foi possível ancorar-se firme até que chegou a bênção. Que bênção Jacó podia contar? Ele podia contar muitas bênçãos, ele podia cantar: chuvas de bênçãos teremos, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, cabras, ovelhas, camelos, mulheres, crianças, filhos e filhas, servos. Sim, ele lutou desesperadamente até que chegou à real e verdadeira bênção. Logo quando Deus chegou à cena, Jacó clamou em desespero: não te deixarei. Quando começou a sentir que a bênção descia, não fez como muitos fazem hoje, que dizem: glória a Deus, já o tenho recebido, e saem dando testemunho, tocando trombeta daqui e dali. Ali é onde são enganados, diz o profeta de Deus. Mas o que nos afirma a Bíblia em Gênesis? Depois que ele conseguiu a visita do anjo do Senhor, Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura de sua coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém Jacó disse: não te deixarei ir, se me não abençoares, se não trocares o meu caráter, se não ficares impregnado em minha alma. E disse-lhe o anjo: qual é o teu nome?
E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Oh, que Deus te abençoe nesta hora, meu irmão, minha irmã, que entende que aqui está uma coisa que não se obtém com apenas uma ofertinha daqui e outra dali. Não, não. Lute, é a dor de parto da era. Receba a mensagem de Deus, do anjo de Deus nesse instante. Fique só como Jacó, em nome de Jesus Cristo, e receba o poder de Deus na sua vida para a vitória final. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.